E aí, pessoal, eu sou o Renan Troves, que eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre uma obra de Valcir Carrasco. Pois é, galera. E eu nem tô falando de novela, viu, gente? Bom, eu fui impactado com uma história aqui muito bacana e eu quero dividir isso com vocês, até porque isso me fez voltar a pelo menos uns 26 anos atrás. Pois é. 26, 27 anos, eu não lembro bem quanto tempo faz. Mas o Valcir Carrasco foi um carrasco mesmo em apresentar essa história aqui que eu descobri há pouquíssimo tempo, né? Mas que me pegou de um jeito assim muito pancada mesmo. Faz muito tempo que eu quero gravar esse vídeo aqui para vocês, mas eu não consigo tempo, aparecem sempre outros assuntos. E hoje que eu consegui esse tempo, tá tendo uma obra aqui do lado, então me perdoem pelo barulho, tá bom? Bom, eu vou falar para vocês aqui, ó, desse livro aqui, ó. Anjo de Quatro Patas, do Valcir Carrasco, publicado pela editora Moderna. Não é um livro recente, tá? E é um livro de 2013. Essa edição aqui que eu estou mostrando para vocês é de 2015, ó. Mas é sensacional. Por que que eu falo que voltei ao tempo e tudo mais? Porque eu tive um husky. E essa história, ela tem como protagonista quem? Um husky. Pois é. Eu vou contar isso tudo para vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm algum animalzinho em casa, cachorro, gato, papagaio, coelho, seja lá qual for o seu animal. Eu tenho certeza que vocês compartilham muito de uma coisa em comum, que é o amor, parceria, companheirismo, né? Os bichinhos estão do nosso lado desde os momentos mais felizes até aqueles mais sombrios, pois é. E chegou aqui no sebo o anjo de quatro patas, pois é, galera. Bom, antes de tudo eu quero pedir encarecidamente o like de vocês aí e que vocês comentem, compartilhem aí nas suas redes sociais, o vídeo, claro, para que outras pessoas possam serem impactadas com esse assunto, mas também, claro, que vocês compartilhem da experiência de vocês aqui. Vocês podem fazer amigos, já pensou? Algumas dicas de vocês com seus bichinhos podem ser úteis para outras pessoas. No Instagram aqui ainda vocês conseguem postar fotos dos seus bichinhos, dos seus momentos e tudo mais, mas no YouTube o que vocês têm é ali alguma forma de conversarem nos comentários e vai ser muito bacana poder conversar com vocês. Comentário a comentário. Pois é. Sem mais delongas, vamos lá. O Valcir Carrasco aqui, logo de início, ele já te pega com uma nota do editor, ou com uma nota do autor que tem aqui. Pois é. Logo que você abre o livro, que você começa a sua leitura, tem essa parte aqui, ó, meus latidos. Isso aqui é uma nota do Valcir falando sobre a inspiração dele para essa obra, né? Aqui na sinopse você já tem basicamente um pouco do que você vai encontrar dentro do livro, mas na nota do autor você já fica impactado. Eu falo isso porque eu tive husky, né? Eu tive especificamente um husky muito parecido com esse aqui, ele era mais clarinho, né? Ele tinha uma tonalidade mais bege, assim, mas, cara, era assim meu companheiro, meu amigo, para onde íamos ele estava do meu lado e era muito louco isso. E aqui nessa história, o Valcir, logo na nota do autor, ele fala bastante sobre isso, porque ele tem um husky, aliás, pelo que eu vi aqui, ele teve um husky, né? E quando ele começou a contar essa história, aqui na nota do autor ele fala, tipo, era para ser sobre qualquer outro bicho, mas em determinado momento ele sentava ali no computador, ele não conseguia inspiração, né? Em determinado momento ele encarou o cachorrinho dele e ele percebeu que a obra teria que ser exatamente uma história sobre aquele cão. Pois é. Outra coisa que eu posso alertar vocês aqui, vocês vão ter muitas semelhanças assim de história, talvez em comparação àquele filme Marley e Eu, né, que também é uma história literária, e Sempre com Você, que é com Richard Gere. Esse Marley e Eu
foi pro cinema com o Owen Wilson e a Jennifer Aniston, né? E eu não tenho palavras para descrever essa história para vocês. Eu vou contar um pouquinho dela aqui para vocês, exatamente para vocês entenderem do que se trata o livro. Isso daqui não é não vou contar a história do livro para vocês, vou só falar um pouquinho porque ele está disponível no Sebo Renatrovski Tatuapé. Vocês podem entrar lá e fazer a compra. Mas eu quero compartilhar também para que vocês saibam o conteúdo do livro um pouco, a história eu deixo para vocês. Eu vou contar um pouquinho aqui da história do começo da história, porque logo na nota do autor, o Valsir ele passa ali uma sinceridade muito grande. Você vê o carinho das palavras do Valsir logo na nota do autor, porque ele deixa muito claro, essa história é uma história dele com o cachorrinho dele, né? Só que as pessoas envolvidas nessa história toda aqui, elas existem de verdade. É como ele fala, vocês vão imergir aqui de uma maneira que vocês vão estarem ali jogados a realidade e ficção, né? E dentro dessa história vai ter muita coisa que vocês mesmos vão de fato ali se identificar, né? Até porque quem tem bicho, quem tem algum pet, não tem como. É como se fosse um membro da família, literalmente, né? E aqui o Valsir Carrasco ele deixa muito claro isso. Uma coisa interessante aqui na história é que ele fala dele próprio, né? Mas ele também... O foco da história é o Uno, o Husky, né? Então você não vai ter o nome do Valsir aqui na história. Até porque não precisa ser muito inteligente para entender que o dono do Uno é ele, né? Essa é uma história que vai trazer muita emoção, até porque esse relacionamento entre o homem e seu bichinho é muito forte, né? E é aquela coisa, tipo, sabe todos aqueles perrengues que você tem com alguém que você ama? Pois é, você vai passar por aqui. Eu fiz um roteiro bem breve aqui sobre tudo isso. Eu espero que vocês curtam de verdade essa história, porque para mim, pelo menos, me levou lá para os meus 13, 14 anos, quando eu tinha o Simba. Pois é. Bom, essa história aqui, ela se passa com um casal, que aqui é identificado como Cláudio e Bia, supostamente irmão e cunhada do dono do Uno, né? E o que acontece? Eles têm o Thor e a Lula. E eles têm o insight de fazer com que esses cães procriem e eles vendam huskies siberianos. Por que husky siberiano, né? Porque na época o Valsir colocou esse cachorro em uma história de novela, né? E ficou muito popular na época. Além disso, claro, é muito comum nós vermos ali os huskies sendo figurados ali como lobos, cachorros selvagens em filmes e histórias do cinema, né? Enfim. E aqui, o Thor e a Lula, eles servem ali como se fosse o início de um grande negócio. Tanto é que logo nas primeiras páginas ali você já vai ler que o plano era simples e assim, tipo, sem custos nem nada, porque eles iam fazer os cachorros procriarem, os cachorros iam procriar, os filhotes iam nascer e a partir do desmamamento eles iam vender os filhotes e ganhar dinheiro em cima disso, né? O plano desse casal era, tipo, em 2 anos já estarem bem estabelecidos na questão de
na questão financeira, né? Estarem bem tranquilos com essa parte financeira. No entanto, nem tudo sai como os planos foram ali planejados. E quando o Thor e a Lula vão ali procriarem, né? Cruzar, dá tudo errado. Eles descobrem que o Thor é estéril e não consegue fazer os filhotinhos. Mas eles não desistem, eles vão atrás de um outro husky que é fértil e consegue fazer isso acontecer. E tá lá. Lula está grávida. E já ficam pensando, nossa, nessa ninhada vai vir 10, a gente tira um casal e vende os outros 8 e tudo mais, tal. Não rola. A Lula de fato fica grávida, mas adivinha só nasce um cãozinho em vez de 10. Olha só, 90% já era, né? E nós conhecemos o Uno, né? Essa história ela vai te levar assim para uma realidade de muito drama. Sim, vai ter muita felicidade aqui envolvida. Você vai ver um cachorrinho que necessariamente vem de uma maneira inesperada, até porque não era para ser um cão ali para eles cuidarem, era para ser um cão para simplesmente ser vendido, né? Só que com a morte da esposa do Cláudio, eles acabam doando o Uno, né? E o Uno fica exatamente por mão do Cláudio, que aqui não é citado o nome. Enfim, só que assim, quando o dono do Uno pega o Uno, ele fica doido. Eu tive Husky. E quando a gente pegou o nosso Simba, o nome do meu Husky era Simba, o que acontece? Tipo, o Husky, quando ele é novinho, ele é um caos. Ele é bem o Marley, assim, sabe? Acho que é que ali na história do Marley é um labrador, né? Então, tipo, o labrador, ele é muito mais, como é que fala? Mais agitado do que o Husky. O Husky, ele é bagunceiro quando ele é pequenininho, nos primeiros meses dele. Mas pensa num cachorro leal, fiel. O Husky, ele é tão incrível que o Husky não late, ele uiva. É muito louco. Tipo, os meus dias com o Simba eram dias, assim, fantásticos. Porque o Simba, é como eu falei aqui no início do vídeo, o Simba ia comigo para tudo que é lado, né? Era legal porque, assim, como o Simba era muito dócil, para todo lugar que nós íamos, nós tínhamos ali um carinho, um amor muito grande, porque os meus amigos, as pessoas com quem eu tinha contato naquela época, amavam demais o Simba. Pra vocês terem uma ideia, eu ia numa locadora com o Simba na época, e a dona da locadora, ela brincava com o Simba o tempo todo enquanto eu escolhia os filmes. E olha que era uma coisa, tipo, muito demorada, né? Então, tipo, eram coisas assim que são memórias que não se apagam. Era muito legal ver o Simba ali correndo pela locadora e eu com medo do caramba do Simba quebrar as coisas, tudo mais, as fitas caíram. Caramba, eu tô lascado se essa moça quebrar as coisas. Ela vai fazer eu pagar e tudo mais. Mas, meu, hoje eu sinto muita falta disso, de verdade. E Anjo de Quatro Patas, ele remete isso no começo da história. Por quê? Porque o cara passa exatamente por isso. Quantas vezes, mano? Quantas vezes a gente não prendeu o Simba no banheiro pra ele não... Minha mãe tinha um salão em casa, então pra ele não ficar indo pra cima das clientes da minha mãe, a gente às vezes segurava ele no banheiro, né? Quantas vezes quando a gente ia no banheiro, o papel higiênico tava todo desenrolado, rasgado,
pelo banheiro. Era uma bagunça que vocês não fazem uma ideia. E aqui você vai passar por isso, principalmente nos primeiros meses do Uno. Até porque o dono do Uno, ele não faz ideia do que é ter um cão, né? E isso é muito louco, que são memórias assim que, sim, na época a gente ficava bravo, mas hoje, putz, como isso faz sentido, como faz falta, sabe? Com isso, vocês vão ver ali, tipo, o Uno amadurecendo e tudo mais, e você vai vendo o elo que os dois vão criando na medida que os dois vão aprendendo um com o outro. É muito marcante isso, porque é aquela coisa, o cão, por mais que ele não fale, ele demonstra muito amor, né? Então, aquela coisa, quando a gente assiste o Sempre ao Seu Lado, com o Richard Gere, nós temos ali aquele cão Akita, né? Esperando ele todos os dias ali no mesmo lugar. Nós vemos ali em Marley e Eu o caos que é até o Marley crescer. Mas quando o Marley cresce, ele se torna um parceirão. E aqui o Uno não é diferente. São 12 anos convivendo com o Uno, né? São 12 anos de história do Uno, crescendo, passando por poucas e boas ali com o seu dono e mudando a vida desse cara, né? E você tem ali de início um casal que via o Uno como uma mercadoria, que via os cães como mercadorias, né? E no final o Uno se torna ali muito mais que uma mercadoria para alguém. O desenvolvimento disso é muito forte. O Valci Carrasco não é um escritor por acaso, né? Ah, o Uno começa a ficar mal. Coisas de rotina, começa a ir pro veterinário, vai um pouco, vai uma vez, depois de muito tempo vai de novo, essa quantidade de tempo começa a diminuir, então o Uno ele passa por uma situação de doença forte, né? Isso também acaba com o nosso ânimo, acaba com o nosso humor, desgasta muito, porque a gente se dedica muito a cuidar do bichinho de fato, né? E depois de algum tempo, eles acabam ali tendo a infelicidade, né, de perder o Uno. E o Uno morre, né? Enfim, com isso você vê ali o desenvolvimento do dono do Uno, né? Com a perda do Uno, como que as coisas acontecem, porque isso que eu estou falando para vocês, vocês podem falar assim, olha só, você já deu um baita spoiler, mas não é, tá na sinopse do livro aqui, ó, tá aqui atrás isso aqui, ó, tá? Então, tipo, vocês já vão começar lendo o livro sabendo onde vocês vão entrar, qual é o campo que vocês vão caminhar, né? E isso é muito louco, porque com isso, será que quando os nossos bichinhos se vão, estamos preparados para ter um novo amor, né? E esse final trata muito disso. Aqui, eu não sei se eu devo falar para vocês, mas após esse tempo, essa perda do Uno, né, nós temos a chegada da Isis, que é um novo cãozinho na vida do dono desse cachorro. E a partir daí, novas histórias começam. E é o que eu posso falar para vocês. A parte legal de fazer esse conteúdo para vocês é que isso me levou lá pro final dos anos 90, quando eu tinha o meu Simba.
era muito legal. Tipo, o Simba era muito louco porque ele era um caos. Quando ele fugia assim pra rua, né, a gente não podia abrir o portão que ele, ó, dava um jeito de fugir, corria pra caramba. Putz, como a gente correu atrás do Simba, né? Com o tempo, meu pai, ele antes de sair para trabalhar, ele abria o portão de madrugada e deixava o Simba correr na rua, né? Com o tempo, o Simba foi ficando menos loucura, né? De correr assim desavisado e tudo mais. Teve uma vez que o Simba correu, nós estávamos recebendo uma pizza, o Simba correu pra rua e um carro pegou ele. Putz, aquele dia foi punk. Que eu pensei, morreu, né? Morreu. E ele só luxou a pata. Ele não chegou nem a quebrar a pata, mas só luxou. Ao mesmo tempo que era engraçadinho ver ele arrastando a patinha dele, era muito. Dava muita dó, porque o Simba era muito bonzinho. Ele era o tipo de cão que a gente sentava para ver televisão, ele vinha pro nosso lado. Na época, o meu sobrinho Leandro, ele era novinho, era recém-nascido, e tipo, nós deitávamos para dormir e ele deitava do lado do Leandro. Era algo assim, sem tamanho, o tamanho do amor desse cachorro. E não tem essa coisa da espera, da o cachorro não sabe o que você está passando. Ele é muito parceiro, ele é muito amigo, né? E o Simba trazia isso. O Simba, ele sempre foi muito parceiro. A falta que o Simba faz é isso. Para vocês terem uma ideia, nós mudamos para uma casa que o muro era baixo. E eu, para não abrir o portão, eu pulava o portão, né? O Simba, de noite, ele aprendeu a pular esse portão e todo dia de madrugada ele sumia. Todos os dias de manhã, ele estava me esperando na porta da escola. E eu tinha que ir para a escola, buscar o Simba para voltar para casa, para poder voltar para a escola. Era algo muito louco. Eu me divertia com isso, mas teve um dia que ele não voltou. E, e eu acho que esse foi o dia mais triste da minha vida, até hoje. É traumático isso, é traumático. Então, essa história aqui, Anjo de Quatro Patas, ela vai fazer você emergir numa história de carinho e amor muito grande, de verdade. E eu não podia deixar de compartilhar esse vídeo aqui com vocês. Pois é, faz tempo que eu tô a fim de gravar esse vídeo. Mas por uma série de situações acabou não dando certo, mas hoje eu tive a felicidade de conseguir. E fico muito feliz que Valcir Carrasco tenha escrito algo desse tamanho. O livro está disponível no Sebo Renatrovski Tatuapé. Para você que tiver afim, é só entrar lá no nosso Insta, @Sebo Renatrovski Tatuapé, tá bom? E uma curiosidade aqui dessa história do Uno. O Uno já foi personagem de livros infantis, pois é. São histórias fictícias, não tem nada a ver com realidade aqui. É uma história realmente voltada para as crianças, também escritas pelo Valcir Carrasco e também publicada pela editora Moderna, tá bom? O nome da história é Mordidas que Podem Ser Beijos. Pois é. A história é o Uno, de fato, mas vivendo histórias ali voltadas para as crianças e tudo mais. O Valcir Carrasco, diga-se de passagem, o cara é muito bom com livros infantis. Deixo a dica aqui para vocês, tá certo? Bom, eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!